Nesse vídeo eu quero falar com você sobre como talvez você esteja, sem perceber, deixando passar os seus dons, as suas habilidades, as coisas que você faz de forma muito bem feita e de forma muito natural, simplesmente por você fazer essas coisas com muita facilidade. O que acontece? Na nossa sociedade, né, assim, no mundo, a gente tem enraizado na gente pela forma como a gente realmente é socializado, pelas coisas que a gente escuta durante nossa vida e tudo, a gente tem muito enraizado uma crença de esforço. E o que é que isso significa? Que quando a gente faz alguma coisa de forma que é muito fácil, né, a gente tende a não valorizar. A gente valoriza o que requer esforço, o que é difícil, o que faz a gente realmente se esforçar, penar até, né? A gente tem inclusive muitas frases que remetem a isso, né? Tipo, no pain, no gain, né? Tipo, sem dor, sem ganho, sem vitória, né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente tem habilidades, né, que são muito naturais pra gente e a gente simplesmente não percebe o quanto elas são úteis tanto pra gente como para os outros, como para a vida dos outros, como a gente realmente consegue resolver problemas reais com as nossas habilidades e a gente deixa de valorizar esses pontos que são extremamente importantes da gente, né? Que é realmente o nosso lado bom, são as nossas qualidades, são as nossas facilidades, são os nossos dons, realmente. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental, e aqui nesse canal eu falo muito sobre autoconhecimento, sobre maternidade, sobre como a gente foi educado, sobre as nossas crenças, como elas continuam reverberando na nossa vida. Enfim, então, se você gosta, né, desses conteúdos de desenvolvimento pessoal e tudo, já se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que eu trago aqui. Mas então, vamos lá, vamos adentrar, né, nessa questão, porque eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. Então, como eu falei, nós temos essa coisa, né, da crença enraizada de esforço. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma tendência natural para algo, desde muito cedo, né? Desde a nossa infância, a gente vai tendendo a agir dessa forma. E aí, como a gente tem essa tendência e a coisa vai funcionando, a gente vai repetindo, né, esse comportamento. E aí, o que acontece é que o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar. E quando a gente repete muito, né, alguma ação, algum comportamento, a parte do nosso cérebro responsável por esses comportamentos vai se fortalecendo, né? É como se a gente fosse criando caminhos neurais para as coisas que a gente repete e que vão se tornando cada vez mais naturais para a gente. E aí, como a gente faz isso de forma já completamente natural, né? Assim, a gente já não se esforça mais para fazer, já é realmente o caminho automático que o nosso cérebro pega para fazer as coisas, a gente muitas vezes não percebe, né, que está fazendo ou não percebe que isso é uma habilidade. Não percebe que isso que a gente está fazendo tem uma importância. Por quê? Simplesmente porque é como um caminho, né? Vamos imaginar que você tá aqui andando numa trilha e tal, e aí aparece uma pedra no caminho. Quando aparece essa pedra, claro que você olha para ela e ela lhe chama muita atenção. E o que é que são essas pedras nesse caminho? Na nossa analogia, são as nossas dificuldades. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando sobre os nossos defeitos e as nossas qualidades e como eles são feitos do mesmo material. Eu vou deixar ele linkado aqui para você assistir mais tarde, que eu acho que vai fazer todo sentido. Mas nesse vídeo eu falo sobre como, se você pegar uma
folha em branco, passar uma linha no meio e uma coluna você usar para fazer uma lista dos seus defeitos e na outra você usar para fazer uma lista das suas qualidades, é muito provável que a lista dos seus defeitos fique maior do que a lista das suas qualidades. Por quê? Justamente por isso que eu tô explicando agora. Porque os nossos defeitos, eles são impedimentos nos nossos caminhos. Eu quero fazer alguma coisa e aí eu tento. Quando eu não consigo, é porque alguma coisa ali me impediu de realmente alcançar aquele objetivo. E isso tem a ver com as nossas dificuldades, né? Tem a ver com os nossos defeitos, né? As coisas que a gente não consegue fazer muito bem. E elas são impedimentos, essas coisas são impedimentos para a gente alcançar o que a gente quer. Só que quando não tem nenhum impedimento, né, nessas estradas, a gente não se dá conta do que é que está fazendo a gente andar com tanta naturalidade naquele caminho. E o que está fazendo a gente andar com tanta naturalidade e nem prestar tanta atenção no caminho é justamente as coisas que a gente faz de forma natural. As coisas que a gente faz de forma muito fácil e que realmente é tão fácil, tão natural, que a gente às vezes tende a achar que não é nada demais, que todo mundo faz isso dessa mesma forma. Porque é tão fácil pra gente que a gente dificilmente consegue se atentar que para outras pessoas isso que a gente está fazendo é muito difícil, ou não é natural, ou enfim, não é algo que elas tendem a fazer. Eu vou dar um exemplo, né, meu, assim, pessoal, que eu acho que vai ilustrar bem. Eu, desde sempre, fui uma pessoa extremamente empática. Eu sempre amei conversar, eu sempre gostei muito de escutar as histórias das pessoas, as questões das pessoas. Eu gostei muito sempre de trazer outros pontos de vista. E eu sempre ficava conversando com as pessoas, com as minhas amigas, com as pessoas que eu tinha acabado de conhecer até. Eu sempre prestei muita atenção, eu sempre fui muito interessada no que a pessoa estava trazendo para mim. E para mim, isso era o natural. Tipo, eu achei que todo mundo fazia isso, né? Só que não é assim. Tem muitas pessoas que não têm essa facilidade. Tem muitas pessoas que, quando estão numa conversa, tendem a se colocar muito mais do que se interessar pelo outro. Ou tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade de ter empatia real, né? Porque eu sempre falo que empatia não é não fazer com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Empatia é você tentar se colocar no lugar do outro como o outro, levando em consideração as vivências do outro, da onde ele está vindo, da onde ele está partindo, por que ele age do jeito que ele age, quais são as crenças dele, e aí você tentar se colocar no lugar dele como ele e não como você. Então, assim, eu sempre tive uma certa naturalidade de fazer isso. E eu não tinha me dado conta, né? Assim, eu passei muitos anos achando que todo mundo era assim. E aí, com o tempo, várias amigas minhas foram falando que adoravam conversar comigo, que eu sempre trazia um outro ponto de vista, que elas saíam das conversas comigo pensando coisas que elas não tinham chegado a pensar, que adoravam conversar comigo, que adoravam me ligar, porque sempre a conversa ajudava a clarear as coisas na mente delas e tudo. E aí eu fui, aos poucos, me dando conta de que isso era uma habilidade. E que isso era uma habilidade importante, que isso era uma habilidade útil, que isso é uma habilidade que resolve problemas reais, né? E aí, quando eu comecei a entender que isso, na verdade, era algo extremamente importante e valioso, eu decidi usar isso, né, realmente. E aí, então, depois dos meus 30 anos, né, eu entrei na faculdade de psicologia. Foi a minha segunda faculdade. Eu sou formada inicialmente em direito. E aí, depois dos 30, eu quis realmente fazer uma nova faculdade e colocar em prática e colocar em uso algo que é intrínseco meu, algo que é natural para mim, algo que eu faço com muito gosto, que eu faço de forma sem perceber, de forma é como se eu entrasse num flow. E aí
é extremamente importante, né, a gente realmente tentar identificar que coisas são essas, porque por dois motivos principais. O primeiro é esse que eu falei, né, que eu acho que quando você identifica as suas habilidades, as suas tendências naturais e você coloca elas em uso, né, você realmente consegue resolver problemas, você consegue ajudar pessoas, você consegue ser útil fazendo o que você gosta. Então acaba que a sua vida fica muito mais gostosa de ser vivida, né? Porque você não tá ali dando murro em ponta de faca, né? Fazendo coisas que você não gosta. É claro que todo trabalho, né? Tudo que você faz, você tem que fazer coisas que você não gosta. Mas um trabalho que tem por base, né? Ou às vezes não um trabalho, mas uma vida que você coloca realmente os seus talentos para serem usados, é uma vida que você entra em flow, né, em fluxo, muito mais vezes. E tem até um livro chamado Flow, o nome do autor é super difícil, mas enfim, tem esse livro que ele fala isso, né, que quando você faz as coisas que você gosta, que você se sente bem, que você tem facilidade de fazer, que lhe desafiam um pouco, mas que não a ponto de você sentir que você não dá conta daquilo, que você não sabe fazer. Quando você faz alguma coisa que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que você faz com naturalidade, você entra em flow, é como se você não percebesse tanto o tempo passando. E a segunda coisa, né, que é muito importante a gente identificar, né, o segundo motivo pelo qual é importante a gente identificar que coisas são essas que a gente faz, né, que comportamentos são esses, que habilidades são essas, porque quando a gente faz isso, a gente aumenta muito, mas muito, muito, muito mesmo a nossa autoestima. Porque a autoestima, ela é construída com base nas coisas que a gente vê que a gente é capaz de fazer, né? Nas nossas capacidades realmente. Então, quando a gente usa as coisas que a gente faz com naturalidade, quando a gente usa os nossos dons, a gente realmente se percebe bom, a gente realmente se percebe útil, a gente consegue ver que o que a gente está fazendo de forma tão natural ajuda os outros, é útil para os outros, resolve problemas reais, né? Então, ajuda o outro e ajuda a gente, né? Porque eu tô fazendo algo que para mim é bom, que para mim é gostoso, que para mim é fácil e eu tô resolvendo problemas reais e eu tô resolvendo problemas que são problemas sérios, grandes, importantes para as pessoas, né? Então, assim, acho que quando a gente tem uma vida que tem por base o uso das nossas facilidades, a nossa vida é muito mais feliz mesmo, assim, no geral, né? E eu acho que a gente não tem tanta facilidade de fazer isso também, porque desde a nossa infância, né, assim, na escola, a gente tem um modelo, né, de ensino que tende a priorizar que a gente se torne mediano em tudo para que a gente possa passar de ano, né? Então, assim, vamos dizer que você era muito bom em matemática, mas você não era tão bom em português. E aí, o que era que você mais estudava? Era a matemática, que você era muito bom, ou era o português porque você precisava passar de ano? Era o português. Então, você não era bom em algo, mas você era chamada a trabalhar, a se empenhar, a colocar tempo, a colocar esforço no que você não era bom, para que você conseguisse se tornar mediano naquilo. E isso tirava tempo, esforço do que você realmente era bom. Então acabava que você não se tornava uma pessoa excepcional em matemática. Por quê? Porque o tempo da gente é limitado, né? Os recursos da gente são limitados. Então, se eu tenho que escolher aonde eu vou alocar meu tempo, a minha energia, né, a minha cognição, e eu escolho fazer isso com algo que eu não sou bom, significa que eu tô tirando tempo, né, de algo que eu poderia
está me tornando ainda melhor, né? Então, é como se eu pegasse, sei lá, o Michael Phelps e dissesse para ele que ele, na verdade, não tem que passar muitas horas nadando, ele tem que passar muitas horas tentando ser bom em algo que ele não é. Então, você percebe como isso a gente vem fazendo desde sempre? Então, hoje, né, na nossa vida, muitas vezes, a gente coloca muito esforço em se tornar melhor nas coisas que a gente é ruim, né, nos nossos defeitos, né, assim, nas coisas que a gente realmente tem muita dificuldade. E não é que a gente não deva fazer isso, né, não é que a gente não deva tentar melhorar. Eu sempre acho que a gente deve sim tentar melhorar, principalmente em coisas que trazem prejuízos para a nossa vida, né, principalmente em coisas que atrapalham realmente o funcionamento, principalmente em coisas que eu tenho um caminho, eu tenho um objetivo e essa pedra continua chegando no meu caminho. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa pedra, né? Eu tenho que tentar fazer com que ela fique menor para que eu consiga passar por ela. Mas a gente precisa identificar o que a gente é muito bom e focar realmente nessas coisas. E não é a nossa tendência natural. Muitas vezes a gente nem percebe que as coisas que a gente faz com naturalidade são úteis, né? A gente nem sabe muitas vezes que coisas que a gente faz são habilidades, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem muita facilidade em organizar, né? Em planejar ali a rotina da casa, né? Como é que essa casa vai funcionar? Muitas vezes essa pessoa simplesmente faz e ela acha que todo mundo faz assim e que é natural e que é algo simples, básico. Mas não é. Para muitas pessoas isso é extremamente difícil. E ela faz com muita naturalidade. Então, é muito interessante que essa pessoa pegue, né, essas características, essas facilidades e use como base na vida dela para muitas coisas, né, para o máximo de coisas que ela puder usar. Então, é muito isso, assim, é perceber, é se dar conta. E quando a gente resolve colocar essa lente na gente, né, de que eu agora vou prestar atenção nas coisas que são fáceis para mim, nas coisas que eu faço naturalmente. E eu vou começar a observar se isso realmente não tem mais valor do que eu tô dando. Porque a gente vai vivendo e não vai valorizando as coisas que simplesmente vão fluindo. E esse fluir da vida, essa facilidade que a gente tem, essa coisa de fazer com naturalidade, é isso que torna a vida da gente, né, fluida realmente. Então, é muito importante que a gente olhe para a nossa vida, que a gente olhe para as nossas qualidades, que a gente olhe para as nossas facilidades, que a gente olhe para as nossas tendências e comece a perceber nelas habilidades reais. E por que eu falo que a gente tem que perceber elas como habilidades? Porque toda habilidade é treinável. E aí, se eu tenho uma habilidade que já é fácil para mim, imagina o que é que vai acontecer se eu resolver treinar ainda mais essa habilidade. Então, eu vou me tornar muito, muito, muito boa nisso, né? Eu posso realmente me tornar excepcional naquilo, porque eu resolvi pegar aquelas coisas que para mim são fáceis e realmente focar nelas e realmente tornar elas úteis na minha vida e na vida dos outros. Então, caso você, né, tenha interesse em fazer esse trabalho de investigação mesmo, né, com você, e você queira, né, alguém para conduzir esse processo, ou para acompanhar você, ou para talvez trazer luz para você e colocar nesses pontos que talvez estejam sendo pontos cegos para você, eu te convido a pensar em um processo de psicoterapia, porque um processo de psicoterapia traz coisas, né, faz a gente enxergar aspectos nossos, né, que muitas vezes a gente
não percebe, a gente deixa passar, a gente tá ali realmente no nosso inconsciente e a gente poderia estar fazendo um uso dessas coisas de forma muito, 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 muito positivo para a nossa vida e para a vida dos outros. Então, se você tem interesse em começar um processo de psicoterapia comigo, eu vou deixar o link, né, aqui embaixo para você clicar e falar comigo pelo WhatsApp, que eu vou te passar todas as informações de como funciona esse processo de psicoterapia comigo. Eu atendo online, então, da onde você estiver no mundo, eu posso atender você nesse processo de psicoterapia, né? Caso você não queira fazer esse processo comigo, eu te convido a fazer com alguém que você se identifica, com algum psicólogo que você conhece, que você acha que pode ajudar você. Mas entrar em um processo de psicoterapia é muito bom. Às vezes a gente tem essa ideia de que a gente precisa entrar num processo de psicoterapia quando a gente está com muitas dificuldades, ou quando a nossa vida está emperrada, ou quando a gente está com algum processo depressivo, né, de ansiedade, enfim. Mas a psicoterapia, ela pode transformar na sua vida em algo, assim, que você não consegue visualizar como possível. Por mais que a sua vida esteja, né, que você sinta que está fluindo, tudo bem, é um processo extremamente rico, é um processo assim de autoconhecimento que é muito valioso e é válido para absolutamente todas as pessoas. Então é isso. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.